os nossos objetivos de aprendizagem serão entender a composição dos principais tipos de solução para a reposição volêmica, discutir a evolução histórica da reposição volêmica em anestesia pediátrica, discutir as estratégias atuais para a reposição volêmica no perioperatório de crianças e, por fim, questões práticas da reposição volêmica em crianças. Então, quais são os objetivos da reposição volêmica no perioperatório? É manter ou restabelecer o estado fisiológico normal da criança no perioperatório, mantendo o volume extracelular normal, o volume sanguíneo normal, a perfusão tissular normal, o equilíbrio ácido-base e o equilíbrio eletrolítico. A volemia da criança varia muito de acordo com a sua faixa etária. Então, os recém-nascidos pré-termo, eles têm uma volemia muito grande em relação às crianças maiores, 90 a 100 ml por quilo. Os recém-nascidos termo, entre 80 e 90 ml por quilo. Até 1 ano de idade, 70 a 80 ml por quilo. E crianças maiores, 70 ml por quilo. E quando a gente pensa em reposição volêmica, temos de pensar nos vários tipos de soluções que temos disponíveis para a reposição, da volemia das crianças, dos nossos pacientes. Aqui eu coloquei 3 tipos de solução volêmica que temos disponíveis hoje. O NaCl 0,9%, que a gente chama de soro fisiológico, mas essa é uma nomenclatura não muito adequada, então eu vou chamar aqui de solução salina. O Ringer lactato e o plasma light ou plasma fundim, que são soluções que a gente considera balanceadas. Essa tabela mostra qual que é a composição eletrolítica e também a osmolaridade, a osmolalidade e o potencial de base excess de cada solução disponível em relação ao plasma. Então, no plasma, a gente tem uma concentração em torno de 142 mEq por litro, desculpa, aqui está milimol por litro, milimol por litro de sódio, 4,5 de potássio, 2,5 de cálcio, 1,25 de magnésio, 103 de cloro, 24 de bicarbonato, um lactato de 1,5, uma osmolaridade teórica de 291, que quando a gente mede no paciente, a gente vê a osmolaridade. A osmolaridade é milimol por miliosmóis por litro e a osmolaridade é milimol por quilo por água. Então, diferente da osmolaridade em vitro, miliosmol por litro, a osmolaridade é em vivo, miliosmol por quilo. Bem parecido tanto a osmolaridade quanto a osmolalidade. Quando a gente olha aqui uma solução salina, que é o NaCl 0,9%, ou o soro fisiológico, que a gente chama, ele só tem sódio e cloro. Muito mais sódio, muito mais cloro, uma osmolaridade bem maior do que a osmolaridade do plasma e um potencial de base excess negativo, menos 24. O Ringer simples, além do sódio, ele tem potássio e cálcio e muito mais cloro do que o soro fisiológico. A osmolaridade é um pouco maior do que a solução salina e também um potencial de base excess de menos 24. Já o Ringer lactato, ele tem uma concentração de sódio de 130, 5 de potássio, 1 de cálcio, 1 de magnésio, bem menos cloro que as outras duas anteriores, mais parecido com o plasma, e tem um tampão que é o lactato de 27. Em relação ao plasma, ele é um pouco hipoosmolar, tanto quando a gente pensa em osmolaridade quanto osmolalidade, e um potencial de base excess positivo de 3.
Já a solução balanceada, que como exemplos a gente tem o plasma light e o plasma fundim, eles têm uma concentração de sódio mais parecido com o nosso plasma, também de potássio, de cálcio, dependendo que algumas soluções balanceadas não têm cálcio, como o plasma light, não tem cálcio, magnésio. Um cloro um pouco mais alto do que o Ringer lactato, mas ele tem duas soluções que são tampão, aqui no caso acetato e o malato. Isso deixa a solução com um potencial de basic excess bem interessante, então tem solução tampão, e a osmolaridade e a osmolalidade bem parecido com o plasma. Por isso que a gente chama essa solução de solução balanceada. Como começou a estudar a reposição volêmica, isso não tanto no paciente cirúrgico, e a gente trouxe esses conceitos para a medicina perioperatória. Em 1957, Holliday e Segar, que eram dois pediatras, eles criaram aquela regra do 4-2-1. 4 ml por quilo por hora para os primeiros 10 quilos, 2 ml quilo hora para os 10 a 20 quilos e a partir de 20 quilos, 1 ml quilo hora. Mas Holliday e Segar utilizava glicose 5% isotônica, que é uma solução que não deve ser usada para reposição volêmica. Ela é isotônica, mas no paciente ela fica hipotônica, tem aporte de glicose, mas não tem nenhum eletrólito. Isso levou à hiponatremia em pós-operatório, com encefalopatia, aumento da produção do hormônio diurético, edema cerebral, insuficiência respiratória e hiperglicemia. Por esse motivo, não se deve utilizar solução glicosada isotônica para reposição volêmica. Depois foi adaptada a fórmula de Holliday e Segar com solução salina, o NaCl 0,9%, mas mesmo assim não fica uma reposição adequada para o perioperatório. Além das soluções cristalóides, essa segunda tabela mostra as soluções coloides. De novo, aqui a concentração do plasma. E aqui, além das soluções coloides, eu também tenho as soluções cristalóides com glicose. Tanto o Ringer lactato, com glicose a 1%, quanto a solução balanceada com glicose a 1%. Que além de manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, eu dou um aporte de glicose perioperatório numa concentração e numa quantidade de glicose que não vai levar à hiperglicemia perioperatória. Por esse motivo, hoje é recomendado em cirurgias de grande porte uma reposição com glicose. O Ringer lactato ou soluções balanceadas com glicose a 1 ou a 2% evita a hipoglicemia, evita a hiperglicemia, evita a lipólise e como eles têm acetato, malato ou lactato, vai prevenir a acidose metabólica hiperclorêmica. Vários países já disponibilizam frascos de solução balanceada, igual esse aqui, Ringer acetato, com glicose a 1%. Mas aqui no nosso país ainda não é disponível esse tipo de solução. Mas existe uma forma prática da gente fazer essa solução e utilizar no perioperatório. Então a gente pode pegar um frasco de 500 ml de uma solução balanceada, por exemplo, plasma light ou o Ringer lactato. Eu vou retirar 10 ml desse frasco de 500 ml e acrescentar 10 ml de glicose a 50%. Isso vai ficar no final uma solução, no caso aqui 500 ml, de solução balanceada ou Ringer lactato, agora com glicose a 1%. Então, é um valor baixo de glicose que eu consigo manter no perioperatório, que vai evitar a hipoglicemia, evitar a hiperglicemia e evitar a lipólise.
E essa taxa de infusão deve ser em torno de 10 ml quilo-hora e eu posso ajustar de acordo com o porte cirúrgico e a necessidade durante o procedimento. Quando tem uma perda sanguínea de até 10 ml por quilo, a criança geralmente ela fica estável. Eu não consigo perceber alterações hemodinâmicas. Nestas situações, eu perceber essa perda no perioperatório, eu posso fazer uma reposição com 10 ml por quilo. Lembrando que quando eu faço essa reposição em bolos, 10 ml por quilo, eu uso a solução sem glicose, só a solução balanceada ou ringer lactato. Se a perda sanguínea for até 20 ml por quilo, de perda mesosanguínea da volemia do paciente, eu vou observar alterações hemodinâmicas, taquicardia, por exemplo. Aí eu já posso fazer uma reposição maior, 20 ml por quilo da solução sem glicose. Lembrando que eu faço essa reposição no máximo 60 ml por quilo. Quando eu faço uma reposição acima de 20 ml por quilo de cristalóide e eu percebo que o paciente ainda está precisando de reposição volêmica, talvez eu vou precisar aqui, no caso, repor concentrado de hemácias e não mais uma solução cristalóide. Isso tudo tem esse manejo perioperatório da reposição volêmica, mas a gente tem que pensar no preparo perioperatório, o preparo pré-operatório. E o jejum é muito importante. Jejum prolongado pode aumentar o grau de desidratação da criança e se eu não fizer uma reposição volêmica perioperatória adequada, eu posso ter um resultado ruim. Desde 2018, várias sociedades diminuíram o tempo de jejum para líquidos sem resíduos para 1 hora. E isso melhora a assistência pré-operatória da criança, que vai chegar para a cirurgia menos desidratada e até mais tranquila para a cirurgia, porque não ficou com tempo de jejum muito prolongado. A criança, diferente do adulto, não consegue entender esse tempo de jejum muito prolongado. No Brasil, desde 2020, tanto o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o Hospital Infantil Menino Jesus, que são 2 centros Smile Train aqui em São Paulo, já diminuíram o tempo de jejum para líquidos sem resíduos para 1 hora e até agora a gente não conseguiu observar aumento de eventos adversos e uma diminuição global do tempo de jejum dessas crianças. Então, quando eu faço um jejum para líquidos sem resíduos de 1 hora, eu vou diminuir a incidência de jejum prolongado, vou diminuir a produção de cetonas, vou diminuir a incidência de hipotensão perioperatória, melhorar a qualidade da assistência anestésica e também melhorar a experiência das crianças e dos pais. E já temos evidências, por exemplo, esse artigo aqui para vocês, do Anesthesiology, mostrando que crianças com jejum muito prolongado, principalmente para líquidos sem resíduos, apresentava uma incidência maior de hipotensão logo depois da indução e até que começa a cirurgia, né? Mostrando que o jejum prolongado pode também levar à hipotensão intraoperatória nesses pacientes. E já temos evidências mostrando que o tempo de jejum prolongado não tem muita explicação do ponto de vista fisiológico. Não vale a pena um jejum muito prolongado, que com o uso, por exemplo, do ultrassom, igual esse manuscrito que eu estou mostrando para vocês, esses pesquisadores mostraram que em recém-nascidos que recebia fórmula infantil, que a gente recomenda um tempo de jejum em torno de 6 horas, eles avaliaram o tempo de esvaziamento gástrico dessas crianças e perceberam que o esvaziamento gástrico ocorre, na maioria das vezes, com 1h30. E todas as crianças esvaziaram o estômago com 2h30, né, mostrando que o nosso tempo de jejum está muito prolongado, a gente tem de rever. Tempo de jejum prolongado, eu vou ter uma assistência anestésica cirúrgica pior e pode precisar de uma reposição volêmica intraoperatória mais direcionada
para esses pacientes. Então aqui vamos discutir algumas questões práticas da reposição volêmica. A infusão de manutenção. Vamos utilizar 10 ml kH de solução balanceada isotônica com glicose a 1 a 2%. Se precisar fazer um bolus no perioperatório para reposição de perda, 10 a 20 ml da solução balanceada ou do Ringer lactato. Lembrando que esse bolus é sem glicose. Coloide, temos poucas evidências. Se for usar coloide, preferência usar a albumina, pode ser 4 ou 5%, 5 ml por quilo, mas lembrando que a albumina é muito cara e realmente não tem nenhuma evidência que mostre a sua superioridade. Coloides sintéticos, como hidroxietilamida ou gelatina, não tem indicação em anestesia pediátrica, porque não temos nenhuma evidência. E quando o paciente recebeu um bolus acima de 20 ml por quilo, lembrando que pode receber até 60, mas quando ele recebeu mais de 20 ml por quilo de bolus de solução cristalóide isotônica ou Ringer lactato e ele continua com instabilidade hemodinâmica ou com sinais de sangramento, eu tenho de pensar em uma reposição de hemocomponentes. E aqui, hemácias, 10 a 20 ml por quilo. No pré-operatório, tentar diminuir ao máximo o tempo de jejum para líquidos sem resíduos, lembrando que algumas instituições já diminuíram para 1 hora. Procedimentos de pequeno porte, somente essa infusão de 10 ml quilo pode ser suficiente. Procedimentos de grande porte, eu vou manter essa infusão de manutenção, mas lembrar que eu posso precisar desses bolos de cristalóide de 10 a 20 ml por quilo e até de hemocomponentes. E o pós-operatório, liberar a dieta por via oral o mais breve possível para evitar que a criança não fique desidratada no pós-operatório. Eu recomendo a leitura desses 2 artigos que estão disponíveis para baixar. São artigos importantes que pode complementar o que eu falei aqui para vocês. São artigos bem práticos que mostram mesmo como deve ser feita a reposição volêmica da criança no perioperatório. E eu sempre gosto de terminar essa aula com essa figura aqui do Safe Tots. safetots.org é uma iniciativa para aumento da segurança e da qualidade anestésica das nossas crianças. E eu sempre tenho que procurar pelos 10N da qualidade em pediatria, em anestesia pediátrica, que é a criança sem medo e sem consciência intraoperatória, normovolemia, normotensão, frequência cardíaca normal, normoxemia, normocapnia, normonatremia, normoglicemia, normotermia e sem dor pós-operatória, sem desconforto pós-operatório, sem delírio do despertar. Então, isso aqui é o nosso objetivo em qualquer anestesia pediátrica. Obrigado.